Gerações novas pra antigos acontecimentos. Mudaram títulos e rostos, mas não mudaram os fundamentos. Existe algo no silêncio que continua a respirar, mesmo quando o mundo inteiro decide não escutar. Toda a fumaça levantada tem o medo como motor, porque quem confia na mentira sempre teme o descobridor. O subgrave corta o ar como um pulso primordial, despertando pensamentos presos no teatro artificial. Podem esconder, podem distorcer, mas não conseguem apagar. E a verdade espera pacientemente atrás do tempo, enquanto a ilusão depende do momento. Nenhum disfarce atravessa a eternidade, nenhuma máscara substitui a realidade. O que é real permanece mesmo longe da visão, porque existe além da interpretação. Vi discursos envelhecendo antes mesmo de terminar, porque palavras vazias não conseguem sustentar toda estrutura baseada na manipulação do olhar. Precisa criar mais sombras pra continuar a funcionar, mas existe uma frequência que ninguém consegue calar. Ela atravessa gerações sem precisar se explicar. Quem aprende a observar sem medo da conclusão, descobre que a clareza nasce da própria percepção. Hoje não procuro atalhos nem respostas de ocasião, prefiro a dúvida honesta, confortável ilusão. Não entrego meus pensamentos pra qualquer direção, minha consciência escolhe a própria investigação. Toda época teve vozes tentando determinar o que podia ser dito ou sequer imaginar, mas nenhuma madrugada conseguiu vencer o sol, porque aquilo que é verdadeiro sempre encontra um farol. A mentira precisa ser defendida, a verdade sobrevive sozinha. Nenhum império conseguiu prender a realidade, nenhum decreto venceu a autenticidade. O tempo derruba aquilo que nasceu da manipulação e preserva o que atravessa a geração. A verdade não venceu porque lutou, insistiu. Ela venceu simplesmente porque nunca caiu. No começo ela é leve, quase impossível notar. Uma pequena concessão pra evitar se confrontar. Depois ocupa espaços que não pertenciam a ela e transforma a lei
A verdade apenas existe. Quanto maior o disfarce, maior a exaustão. Nenhum personagem suporta viver sem interrupção. A consciência conhece cada passo da encenação, mesmo quando existe negação. O tempo não esquece aquilo que tentaram esconder, porque toda sombra um dia aprende a aparecer. Inventaram muitas versões pra fugir da realidade, mas nenhuma delas trouxe aquilo que chamam liberdade. Existe um preço silencioso cobrado pela ilusão. Dormir distante da verdade cansa mais que a solidão. O espelho nunca discute nem tenta convencer, ele apenas permanece esperando você ver. Toda escolha construída sob medo, aparência acaba enfrentando cedo o julgamento da consciência. Hoje caminho mais leve, sem precisar representar, porque a paz só faz morada onde existe lugar pra verdade entrar. Não alimento personagens, nem versões de ocasião. Minha identidade não depende da validação da multidão. Quem protege a própria essência não precisa competir, porque encontrou riqueza na simplicidade de existir. Quando a última cortina finalmente desabar, só aquilo que era real continuará no lugar. A mentira exige memória, a verdade exige coragem. Nenhuma construção falsa permanece para sempre em pé. Toda ilusão perde força diante da própria fé. A liberdade começa quando termina a encenação, e a alma recupera a direção. O peso da mentira nunca está na voz ou na expressão, está em carregar uma vida inteira aquilo que não mora no coração. Ai, 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 ai. Para bam 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 bam. Para bam 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 bam. Acomodaram perguntas debaixo da distração, enquanto respostas prontas dominavam a discussão. É confortável acreditar que alguém já decidiu por nós. Difícil é perceber o silêncio da própria voz. A repetição cria muros dentro da percepção, e aquilo que não se questiona
num ciclo artificial. Fechar os olhos nunca mudou aquilo que estava na frente deles. Toda escolha abandonada encontra alguém pra assumir. Todo espaço vazio convida a outra a decidir. Quem terceiriza a própria visão entrega a direção, sem perceber a negociação. A ignorância cobra caro, mas envia a conta depois. Quando chega o despertar, já não existe volta atrás. Não foi falta de aviso, nem ausência de sinal. As evidências estavam vivas no cotidiano normal. Transformaram superficialidade em novo padrão social, enquanto profundidade virou algo quase marginal. Existe um custo escondido em não querer compreender, porque o mundo continua andando mesmo sem você perceber. A dúvida honesta constrói muito mais que a convicção de quem nunca permitiu uma nova observação. Hoje escolho desconfiar da certeza absoluta, porque toda mente viva continua em disputa. Não aceito o pensamento sem antes investigar. Minha consciência aprendeu a caminhar e questionar. O desconhecimento vem de uma falsa sensação. Mais cedo ou tarde a realidade encontra a percepção. Quem protege a curiosidade protege a evolução, porque a liberdade começa na própria investigação. O problema nunca foi não saber. O problema foi não querer descobrir. Toda pergunta ignorada continua esperando resposta. Toda verdade esquecida permanece à porta. Nenhum despertar acontece sem inquietação. Nem existe transformação sem observação. O preço da ignorância nunca aparece de imediato, mas sempre chega cobrando cada ato. Teve donos, especialistas em temor. Mudam nomes, mudam rostos, mas continuam no comando da dor. Quando a mente perde calma, aceita qualquer condição, entrega chaves invisíveis sem perceber a rendição. O medo acelera passos em direção ao desconhecer, e quem corre sem consciência esquece de perceber. O grave atravessa o peito como
ancestral, sacudindo pensamentos presos num labirinto artificial. Quem governa tua ansiedade talvez governe tuas escolhas. O medo fecha portas antes mesmo de existir parede, transforma a abundância em sede, faz gigantes esquecerem do próprio valor e confundir prudência com temor. Quando a clareza volta a ocupar o coração, a corrente pede a função. Disseram pra desconfiar de tudo ao teu redor, enquanto a divisão crescia cada vez maior. Transformar insegurança em combustível social, porque pessoas assustadas questionam menos o ritual. Toda manchete procura um novo motivo pra correr, mas quase ninguém pergunta quem ganha com esse poder. Existe uma guerra silenciosa muito antes da explosão. Ela acontece diariamente dentro da percepção. Hoje observo o cenário sem entregar minha visão. Nem toda urgência merece minha preocupação. Protejo minha atenção como quem protege um lar, porque aquilo que alimentamos começa a nos alimentar. Não caminho pela sombra projetada por alguém. Meu horizonte não pertence ao medo de ninguém. Quem aprende a respirar no meio da confusão descobre que a serenidade também é revolução. O medo é uma ferramenta muito poderosa nas mãos erradas. Nenhuma prisão permanece quando a mente volta a enxergar. Nenhum fantasma sobrevive depois do despertar. Toda coragem começa em uma decisão muito antes da ação. Quem deixa de servir ao medo recupera a direção e volta a ser dono da própria percepção. É mais fácil seguir placas que escolher direção. Mais fácil culpar o mundo do que assumir a própria mão. Tem quem viva procurando alguém pra obedecer, porque pensar por conta própria também exige crescer. Vendem líderes respostas, receitas pra existir, mas nenhuma fórmula pronta ensina alguém a sentir. O subgrave corta a fumaça que tentava me cercar, e no vazio das certezas eu aprendi a caminhar.
Porque ser livre não é fazer qualquer coisa, é sustentar as consequências. A liberdade pesa nos ombros de quem desperta. Não existe mapa depois da porta aberta. Cada escolha desenha o chão da caminhada. Cada silêncio responde mais que a palavra falada. Quem aceita viver sem esconder a própria visão descobre o verdadeiro tamanho da decisão. Muitos fogem do espelho com medo da própria voz. Preferem seguir o coro do que escutar o dentro de nós. Transformaram distrações em anestesia emocional, pra ninguém perceber o vazio do conforto artificial. Toda fuga cobra juros que o futuro vai buscar. Toda a verdade ignorada volta pra te visitar. Quem entrega o próprio rumo pra qualquer opinião acaba morando distante da própria percepção. Hoje aceito a incerteza como parte da missão, porque nenhuma descoberta nasce da repetição. Não espero salvadores, nem promessas de ocasião. Minha bússola funciona dentro da observação. Se errar faz parte da vida, corrigir também faz. Quem aprende com os próprios passos constrói uma paz real. Autonomia incomoda quem prefere dependência, mas a liberdade floresce na responsabilidade e consciência. As correntes muitas vezes são mais confortáveis que o desconhecido. Ser livre não é ausência de limites ou direção, é viver sem terceirizar a própria decisão. O medo desaparece quando existe lucidez e a coragem ocupa a sua vez. A liberdade não é prêmio, nem favor, nem concessão. Ela começa quando você assume o controle da própria existência. Na 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 na. Oh yeah yeah, oh yeah yeah, oh 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 yeah. Ba-da-ma-ma-ma, ba-da-ma-ma-bam-bam-bam. Da, da. Disseram que pensar antes mesmo de perguntar. Escolheram as palavras que você iria escutar. Transformaram opinião em produto de mercado. Quem questiona muito alto logo é deixado de lado. Criaram guerras invisíveis dentro da percepção, enquanto a distração ocupava toda a atenção. O grave bate pesado como um pulso primordial, sacudindo os pensamentos do sono artificial. Quem
controla a narrativa. Não precisa levantar muralhas. Quando a cortina cai, ninguém consegue esconder aquilo que passou a vida inteira sem querer ver. Toda ilusão perde força diante da percepção. Toda mentira encontra sua dissolução. O despertar não pede licença nem autorização. Ele simplesmente atravessa a manipulação. Fabricaram necessidades pra alimentar a produção. Construíram identidades baseadas em comparação. Venderam medo do futuro pra controlar a decisão, enquanto a ansiedade ocupava o espaço da intuição. Toda promessa instantânea cobrou caro pra existir, porque atalhos normalmente cobram juros pra seguir. O silêncio da consciência começou a incomodar quem lucra com a confusão. Teme quem aprende a pensar. Subbase, peso, consciência, eco, vibração, já desperta. Cada ideia que permito permanecer. Nem toda informação merece um lugar dentro do ser. A atenção virou moeda mais valiosa que ouro. Quem protege o próprio foco protege o próprio tesouro. Não entrego meus pensamentos pra qualquer direção, porque a mente sem vigília aceita qualquer prisão. Quando milhões perceberem quem escreve o roteiro atual, talvez comece de fato a mudança real. A liberdade começa no instante em que você percebe quem estava segurando as cordas. Nenhum império resiste quando a visão amadurece. Toda névoa desaparece quando a clareza aparece. A consciência desperta, modifica a direção. Muito antes da revolução. O fim da manipulação não começa na multidão. Começa no silêncio de cada observação. Não foi o ferro que venceu, nem a força da prisão. Foi o costume silencioso de viver sem questionar. Criaram caixas invisíveis, chamadas de segurança, onde o medo se alimenta da ausência de esperança. Tem gente defendendo grades que nunca
própria PC viu, protegendo os próprios muros que jamais escolheu. O subgrave corta a névoa como um chamado espiritual, sacudindo pensamentos presos num roteiro artificial. Quem aceita toda a ordem talvez nunca descubra quem escreveu as regras. O dono das correntes não aparece no espelho, prefere trabalhar distante do conselho. Não precisa levantar a voz nem mostrar a direção quando encontrar quem entrega a decisão. Toda a prisão continua existindo por opção, enquanto alguém protege a própria limitação. Primeiro oferecem conforto, depois diminuem o horizonte. Aos poucos nasce o hábito de não olhar adiante. Toda a dependência cresce, disfarçada de proteção, até que a autonomia começa a causar confusão. Existe um mercado enorme vivendo da distração, porque uma mente desperta interrompe operação. Quem aprende a observar sem medo da conclusão começa a perceber as linhas por trás da encenação. Hoje não entrego escolhas, nem terceirizo visão. Minha bússola responde à própria percepção. Não espero permissões pra decidir meu caminho. Que aprende a pensar livre já não anda sozinho. Toda corrente invisível perde força na atenção, porque aquilo que é visto já não domina a visão. Quando milhões perceberem o tamanho da inversão, talvez descubram que o carcereiro sempre morou na submissão. Nenhuma cela sobrevive quando o prisioneiro descobre que a porta sempre esteve aberta. O verdadeiro poder nunca esteve na prisão, mas na crença de que não existe outra direção. Toda a liberdade começa dentro da percepção, muito antes da rebelião. Quem recupera a própria mente rompe a limitação e deixa de alimentar o dono das correntes com a própria atenção. Todo dia nasce alguém correndo sem direção, perseguindo imagens prontas, fabricadas pela ambição. Transformaram comparação na nova religião, e a paz virou estrangeira dentro do coração. Todo mundo quer destaque, poucos querem profundidade. Muito brilho na superfície, pouca autenticidade. O subgrave corta a fumaça que tentava me
questionar. Quando a aparência vira prioridade, a essência começa a desaparecer. No reino da ilusão, o espelho virou juiz, e a aprovação dos outros define quem é feliz. Mas nenhuma máscara resiste à passagem do tempo, nem todo aplauso possui sentimento. Quem reencontra a própria voz atravessa a confusão e deixa de servir ao reino da ilusão. Inventaram personagens pra ocupar o próprio lugar, enquanto a verdadeira alma esperava pra falar. Venderam atalhos rápidos pra evitar evolução, como se fosse possível comprar transformação. Toda vitrine atenta pedia mais atenção, enquanto o silêncio pedia mais contemplação. Existe um vazio enorme que o consumo não preencheu, porque aquilo que é essencial nunca se vendeu. Hoje caminho mais leve, sem precisar impressionar. Minha existência não depende de alguém me validar. Não carrego personagens, nem promessas de ocasião. Minha riqueza permanece na clareza da percepção. Quem conhece a própria essência não negocia identidade, porque descobriu que pertencimento é diferente de popularidade. Quando a fumaça desaparecer e o silêncio retornar, só aquilo que era verdadeiro vai continuar. A ilusão precisa de plateia, a verdade consegue existir sozinha. Nenhuma fantasia atravessa a eternidade, nenhuma aparência substitui a autenticidade. Toda máscara um dia aprende a cair no chão quando encontra a própria contradição. O reino da ilusão parece grande à primeira visão, até que alguém decide despertar da programação. Ai, ai, ai. Oh. Oi, ai, oi, ai. Rababababam, bam, 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 ai. Rababababam, bam, bam. Rababam, bam. Rababam, bam. Sentaram acima do povo, pensando controlar o tempo. Transformaram obediência no combustível do império. Acumularam riquezas enquanto vendiam escassez. Chamaram privilégio de mérito e silêncio de lucidez. Toda a estrutura baseada na exploração e divisão precisa alimentar diariamente a máquina da confusão.
consciência assume a direção. Prometeram segurança em troca da liberdade, trocaram participação por comodidade, construíram personagens vestidos de autoridade, enquanto escondiam fissuras debaixo da vaidade. Toda narrativa imposta precisa impedir perguntas, porque o questionamento livre desmonta estruturas antigas. Quem observa o tabuleiro percebe a movimentação. O jogo muda de lado quando muda a percepção. Hoje não procuro reis, nem salvadores de ocasião. Quem entrega a própria voz, entrega também a decisão. Não existe poder maior que uma mente desperta, nem prisão suficientemente forte pra uma consciência aberta. Os títulos desaparecem, os símbolos deixam de valer, quando a verdade atravessa tudo aquilo que tentaram vender. O futuro não pertence ao medo nem à imposição, pertence aos que escolheram pensar com o próprio coração. Toda torre construída sobre a ilusão. Escuta primeiro as rachaduras por dentro. O tempo não derruba apenas paredes e brasões, ele derruba sistemas, discursos e ilusões. Quem construiu o domínio sobre manipulação, um dia enfrenta a própria criação, porque nenhum trono permanece acima da razão, e nenhum império é maior que a transformação. Versões novas para antigos acontecimentos, mudaram títulos e rostos, mas não mudaram os fundamentos. Existe algo no silêncio que continua a respirar, mesmo quando o mundo inteiro decide não escutar. Toda a fumaça levantada tem o medo como motor, porque quem confia na mentira sempre teme o descobridor. O subgrave corta o ar como um pulso primordial, despertando pensamentos presos no teatro artificial. Podem esconder, podem distorcer, mas não conseguem apagar. A verdade espera
frequência que ninguém consegue calar. Ela atravessa gerações sem precisar se explicar. Quem aprende a observar sem medo da conclusão, descobre que a clareza nasce da própria percepção. Hoje não procuro atalhos nem respostas de ocasião. Prefiro a dúvida honesta, confortável ilusão. Não entrego meus pensamentos pra qualquer direção. Minha consciência escolhe a própria investigação. Toda época teve vozes tentando determinar o que podia ser dito ou se quer imaginar. Mas nenhuma madrugada conseguiu vencer o sol, porque aquilo que é verdadeiro sempre encontra um farol. A mentira precisa ser defendida. A verdade sobrevive sozinha. Nenhum império conseguiu prender a realidade. Nenhum decreto venceu a autenticidade. O tempo derruba aquilo que nasceu da manipulação e preserva o que atravessa a geração. A verdade não venceu porque lutou, insistiu. Ela venceu simplesmente porque nunca caiu. Parará, parará. Ai, 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 ai. Brum, bam, 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 bam. Ai, 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 ai. No começo ela é leve, quase impossível notar. Uma pequena concessão pra evitar se confrontar. Depois ocupa espaços que não pertenciam a ela e transforma lentamente a verdade em sentinela. Tem gente carregando máscaras por tanto tempo no olhar que já nem lembra direito como era antes de atuar. O subgrave atravessa o peito como um aviso ancestral, despertando quem ainda vive sob um roteiro artificial. Toda mentira precisa ser sustentada. A verdade apenas existe. Quanto maior o disfarce, maior a exaustão. Nenhum personagem suporta viver sem interrupção. A consciência conhece cada passo da encenação, mesmo quando existe negação. O tempo não esquece aquilo que tentaram esconder, porque toda sombra um dia aprende a aparecer. Inventaram muitas versões pra fugir da realidade, mas nenhuma delas trouxe aquilo que chamam liberdade. Existe um preço silencioso cobrado pela ilusão. Dormir distante da verdade cansa mais que a solidão.
discute nem tenta convencer. Ele apenas permanece esperando você ver. Toda escolha construída sob medo, aparência, acaba enfrentando cedo o julgamento da consciência. Hoje caminho mais leve, sem precisar representar, porque a paz só faz morada onde existe lugar pra verdade entrar. Não alimento personagens, nem versões de ocasião. Minha identidade não depende da validação da multidão. Quem protege a própria essência não precisa competir, porque encontrou riqueza na simplicidade de existir. Quando a última cortina finalmente desabar, só aquilo que era real continuará no lugar. A mentira exige memória, a verdade exige coragem. Nenhuma construção falsa permanece para sempre em pé. Toda ilusão perde força diante da própria fé. A liberdade começa quando termina a encenação, e a alma recupera a direção. O peso da mentira nunca está na voz ou na expressão, está em carregar uma vida inteira aquilo que não mora no coração. Ai, 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 ai. Para bam 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 bam. Para bam 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 bam. Acomodaram perguntas debaixo da distração, enquanto respostas prontas dominavam a discussão. É confortável acreditar que alguém já decidiu por nós. Difícil é perceber o silêncio da própria voz. A repetição cria muros dentro da percepção, e aquilo que não se questiona vira tradição. O grave atravessa o escuro como um sinal no temporal, despertando pensamentos presos num ciclo artificial. Fechar os olhos nunca mudou aquilo que estava na frente deles. Toda escolha abandonada encontra alguém pra assumir. Todo espaço vazio convida a outra a decidir. Quem terceiriza a própria visão entrega a direção, sem perceber a negociação. A ignorância cobra caro, mas envia a conta depois. Quando chega o despertar, já não existe volta atrás. Não foi falta de aviso, nem ausência de sinal.
As evidências estavam vivas no cotidiano normal. Transformaram superficialidade em novo padrão social, enquanto profundidade virou algo quase marginal. Existe um custo escondido em não querer compreender, porque o mundo continua andando mesmo sem você perceber. A dúvida honesta constrói muito mais que a convicção de quem nunca permitiu uma nova observação. Hoje escolho desconfiar da certeza absoluta, porque toda mente viva continua em disputa. Não aceito o pensamento sem antes investigar. Minha consciência aprendeu a caminhar e questionar. O desconhecimento vem de uma falsa sensação. Mais cedo ou tarde a realidade encontra a percepção. Quem protege a curiosidade protege a evolução, porque a liberdade começa na própria investigação. O problema nunca foi não saber. O problema foi não querer descobrir. Toda pergunta ignorada continua esperando resposta. Toda verdade esquecida permanece à porta. Nenhum despertar acontece sem inquietação. Nem existe transformação sem observação. O preço da ignorância nunca aparece de imediato, mas sempre chega cobrando cada ato. Teve donos, especialistas em temor. Mudam nomes, mudam rostos, mas continuam no comando da dor. Quando a mente perde calma, aceita qualquer condição, entrega chaves invisíveis sem perceber a rendição. O medo acelera passos em direção ao desconhecer, e quem corre sem consciência esquece de perceber. O grave atravessa o peito como um chamado ancestral, sacudindo pensamentos presos num labirinto artificial. Quem governa tua ansiedade talvez governe tuas escolhas. O medo fecha portas antes mesmo de existir parede, transforma a abundância em sede, faz gigantes esquecerem do próprio valor e confunde prudência com temor. Quando a clareza volta a ocupar o coração, a corrente perde a função. Disseram pra desconfiar de tudo ao teu redor, enquanto a divisão crescia cada vez maior. Transformar
segurança em combustível social, porque pessoas assustadas questionam menos o ritual. Toda manchete procura um novo motivo pra correr, mas quase ninguém pergunta quem ganha com esse poder. Existe uma guerra silenciosa muito antes da explosão. Ela acontece diariamente dentro da percepção. Hoje observo o cenário sem entregar minha visão. Nem toda urgência merece minha preocupação. Protejo minha atenção como quem protege um lar, porque aquilo que alimentamos começa a nos alimentar. Não caminho pela sombra projetada por alguém. Meu horizonte não pertence ao medo de ninguém. Quem aprende a respirar no meio da confusão descobre que a serenidade também é revolução. O medo é uma ferramenta muito poderosa nas mãos erradas. Nenhuma prisão permanece quando a mente volta a enxergar. Nenhum fantasma sobrevive depois do despertar. Toda coragem começa em uma decisão muito antes da ação. Quem deixa de servir ao medo recupera a direção e volta a ser dono da própria percepção.